Voltei. Vamos lá, gente. Vamos lá, lição 13. Voltados os olhos para a bendita esperança. Comentário da última lição do primeiro trimestre de 2021, da nossa revista Lições Bíblicas CPAD, o verdadeiro lição intitulada O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Lição de número 13, como já falei, voltados os olhos para a bendita esperança. A leitura bíblica em classe vai estar em Atos, capítulo 1, versículo do 6 ao 11, mas primeiro lerei o textuário que diz: Tito 2,13: aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia, ou seja, não se baseia em algo irrealizável, algo inalcançável, e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 11. Versículo 6 diz: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, esta lição ela vai tecer alguns comentários sobre uma matéria que eu amo, que eu acho que é super atual e que ao longo desses dois últimos anos, 2020 e 2021, ela tem sido uma matéria extremamente pesquisada, uma matéria extremamente debatida. Os irmãos estão debruçando sobre esse tema. Que tema que é esse, Nil? Que é uma das doutrinas basilares do ensinamento bíblico. Que doutrina que é essa? Se chama doutrina da escatologia, ou doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Escatologia, irmãos, não é uma doutrina que nós não conseguimos entender. Escatologia é uma das bases da nossa doutrina bíblica, da nossa teologia pentecostal, as quais são 9 doutrinas principais. Eu posso enumerar algumas delas aqui. Tem a doutrina da salvação, soteriologia. Tem a doutrina do homem, antropologia. Tem a doutrina do pecado, a martiologia. Tem a doutrina da salvação, soteriologia. Tem a doutrina do Espírito Santo, paracletologia. Tem a doutrina das últimas coisas, que é escatologia. Temos também a doutrina de Jesus Cristo, que é a doutrina da cristologia. Temos também a doutrina de Deus, que é a teontologia ou teologia. Tem também a doutrina da Bíblia, que é bibliologia. E temos também a doutrina, a nona doutrina, que não me veio à memória agora. Mas então são essas doutrinas que é a chamada teologia sistemática, em que se baseia toda nosso corpo de doutrinas bíblicas. Irmã Luciana, seja muito bem-vinda, Luciana Borges. Já vai deixando o seu like aí, já compartilha essa mensagem. Estamos
vou comentar a lição de número 13, das nossas lições bíblicas da CPAD, né, sobre a importância, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. Vamos lá. Essa lição vai versar sobre sobre a doutrina do arrebatamento da igreja, sobre a doutrina da volta de Cristo. Tópico 1. Breve o Senhor virá. Uma das coisas que eu acho muito interessante, que diz que, como diz uma letra de um hino, que tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. O hino de número 26 da nossa harpa cristã. Vou pegar a minha harpa, calma só um pouquinho. Olha só, temos vários hinos da nossa harpa cristã que vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Mas o hino de número 26, olha só que palavras maravilhosas. Quão glorioso cristão a pensares, na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe, e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Colocando a melodia do hino. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas delírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que até encherá de Beolá, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, se constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus, ó fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas, aleluia, que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia! Livro escrito pelo nosso irmão Emílio Conde, um dos primeiros articulistas do jornal Mensageiro da Paz, também um dos fundadores da Academia Cristã, da Academia Evangélica de Letras, um homem que deixou um legado teológico muito lindo, que escreveu este louvor. Mas vamos lá. Breve o Senhor nos volta, a vinda de Cristo. Irmãos, nós iremos comentar esse tema sobre o retorno de Cristo, a segunda vinda de Cristo, mas por uma perspectiva pentecostal. Temos outras vertentes teológicas que não têm esse mesmo entendimento, né, sobre a segunda vinda de Cristo. E essa segunda vinda de Cristo, ela vai desencadear uma série de outros eventos. Daqui a pouco nós iremos falar sobre eles. Mas vamos ler o primeiro tópico. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Subtópico 1. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira de como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema, que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus
Os varões de branco disseram os varões de branco disseram que ele virá da mesma forma que subiu. Esse cenário é de sua segunda vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Irmãos, vamos lá. Como se dará o arrebatamento da igreja? Primeiramente, é uma doutrina bíblica que ela vai estar esposada em todo o Novo Testamento e nas mais variadas epístolas. Nós temos aí um detalhe que na hora nós lemos no livro de Atos. O livro de Atos, foi escrito logo após o seu autor ter escrito o seu primeiro livro, que foi o Evangelho de Lucas, que leva o seu nome. Logo depois que ele escreveu esse livro, esse Evangelho, então ele escreve um outro livro, que é para Teófilo, um grande amigo seu. Então ele vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos. E tanto no Evangelho de Lucas, quanto no livro de Atos, nós vamos aí ver Jesus falando sobre a sua ida aos céus e do seu retorno à terra. Mas foi uma doutrina que foi assim, todas as doutrinas bíblicas, elas são doutrinas progressivas. Elas são a revelação dessa doutrina, deste ensino. Doutrina é o que significa ensino. Elas são progressivas. Ou seja, um texto vai dizer uma coisa, um autor foi inspirado por Deus para falar parte de uma doutrina, um outro autor vem e fala outra parte da mesma doutrina, e um outro autor de um outro livro vai falar outra parte daquela mesma doutrina. E qual é o papel da teologia sistemática? É você juntar estes ensinos sobre o mesmo tema. Então nós vamos formando uma doutrina bíblica. Não é criação, não é uma doutrina humana, é uma doutrina bíblica, ok? Então vamos lá. Que doutrina? Quais são os textos bíblicos sobre essa doutrina bíblica? Veremos. O Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia comigo aí. No seu capítulo 24, vai trazer uma série de evidências dos tempos do fim. Evidências do tempo do fim. Mas se você pegar somente essas evidências do tempo do fim, né, você vai pensar que realmente o arrebatamento se dará assim, ó, de uma hora para outra. Mas não. A igreja passará por uma série de fases. Logo após o arrebatamento da igreja, como a gente vai ver lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai ter uma série de eventos. Olha só o que diz primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Olha só o que diz o versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta é a primeira parte. Então nós ouvirá um alarido e haverá um arrebatamento dos santos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente. Indo nessa mesma toada, o apóstolo Paulo vai trazer uma revelação no capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos lá. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 15. Versículo 51 em diante. Eis que vos digo um mistério. Irmãos, pausa. Quando ele fala assim, eis que vos digo um mistério, não é algo que está oculto. É que esteve oculto e agora ele vai trazer a revelação desse mistério, ok? Tem muitos irmãos que falam assim, não, é um mistério, é um mistério.
O mistério para nós hoje é algo que está oculto, que ninguém sabe. Mas a palavra mysterium na Bíblia, aqui no Novo Testamento, é algo que esteve oculto e agora será revelado. Tanto é que o livro de Apocalipse, ele recebe justamente esse nome de algo que estava oculto, de ensinos bíblicos, de doutrinas bíblicas que estavam, de ensinamentos de Deus, da vontade do Senhor, que estava oculta. Então agora ele vai revelar o seu plano. Então a própria palavra Apocalipse quer dizer, vem a palavrinha do grego que é Apocalipsis, que significa revelação. Revelação do Senhor Jesus. Ok? Vamos lá. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 15, versículo 51. Paulo dizendo: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha só, lembra que lá na primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos. Ele acreditava que o arrebatamento se daria no tempo dele. Então ele se inclui. Depois nós que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados. Continua essa mesma pegada aqui, nesse texto. Nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Ele está falando da glorificação do corpo. E isto que é mortal se revista de imortalidade. Verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Jesus. Irmãos, este arrebatamento da igreja será um arrebatamento secreto. Secreto, arrebatamento secreto. O mundo não virá. Eles não irão ver. Somente a igreja que se dará conta disso. E nós temos os principais eventos que sucederão. Essa é uma doutrina bíblica que nós, pentecostais e assembleianos, faz parte da nossa teologia sistemática, da teologia assembleiana. Que eventos escatológicos são esses, irmão Nilson? Pegue uma caneta aí e anote esses eventos, que eu vou falar o evento e vou trazer evidências bíblicas. Será um estudo muito interessante. Se você ainda não teve acesso a este ensino, então anote por favor os versículos bíblicos, para depois você ver na sua casa e acompanhar com a gente. Se você já viu, se você já estudou, se você é um professor, se você é um irmão que já tem por costume estudar a palavra do Senhor, você vai dar aquela refrescada na memória, né? Vamos lá. Principais eventos escatológicos, anota aí. O arrebatamento da igreja será nos ares, antes da grande tribulação. Eu já li 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, né? Esse rapto, ou seja, esse arrebatamento é uma palavra que significa tirar com força. A igreja do Senhor será arrebatada, será tirada com força. E ela desencadeará outros eventos. Qual é o evento logo que será desencadeado logo após o arrebatamento? Anote aí, por favor. Pegue uma Bíblia, pegue uma caneta e um papel. Anote aí, por favor. Primeiro, depois do arrebatamento da igreja, é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo, irmão Nilson? É onde nós teremos as nossas obras julgadas. Nós seremos, nesse tribunal, que a Bíblia chama Tribunal de Cristo, teremos as nossas obras julgadas, ainda nos ares. Olha só, vamos pegar dois textos. 1 Pedro 5,4, anote aí essa referência. Eu vou me demorar um pouco, irmãos, nesses temas, nesses eventos escatológicos, para caso você queira enriquecer a sua aula, certo? Então você pode pegar alguns elementos dessa aula e você pode somar na sua aula, ok? Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 4, anote aí. A qual diz: e quando aparecer o sumo pastor,
alcançareis a incorruptível coroa de glória. Segundo texto sobre esse tribunal do Cristo, Apocalipse capítulo 22, 12, diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ok? Enquanto a igreja estará no céu, e nós estaremos sendo galardoados pelas nossas obras, se nós fizermos, aí vai ter outros versículos, vai falar sobre obras de palha, obras de madeira, obras de palha, ou seja, obras que você fez, mas que não será galardoada, mas também obras de pedras preciosas, obras de ouro, né, de prata, que serão galardoadas. Então, na terra vai ter o que a gente vai denominar, dentro da nossa teologia sistemática, da grande tribulação. A grande tribulação, ela tem duas fases. Cada fase vai durar 3 anos e meio. E daqui a pouco eu já vou falar quais são os versículos da onde a gente tira isso. Então, a igreja é arrebatada. Logo após o arrebatamento, no céu, nós estaremos no tribunal de Cristo. Na terra, então vai ter a primeira fase da grande tribulação. E quais são os versículos? Bem, Daniel 9, capítulo 25 e 27. Anota aí, Daniel, capítulo 9, versículos 25 e 27. Daniel, capítulo 9, versículo 25, 26 e 27. A qual diz: depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, a igreja do Senhor, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim, melhor dizendo, versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, da grande tribulação. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma grande inundação. E até o fim haverá guerra. E estão determinadas assolações. Verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esses versículos está falando sobre esse período da grande tribulação. Que a primeira parte dessa semana será um tempo de paz, a qual o anticristo firmará, ele aparecerá, né, vai ter a aparição do anticristo, e ele firmará um concerto com o povo de Deus, o povo judeu, e ele trará paz para a terra. Então nós podemos casar essa parte da teologia juntamente com o entendimento que hoje está muito em voga, falando sobre a nova ordem mundial. Nós temos aí grandes autores no Brasil e no mundo falando sobre esse sistema único de governança mundial. Nós temos um brasileiro que está se debruçando e se destacando nesse tema, falando sobre essa organização, que é Alexandre Costa. Eu tenho um livro dele aqui, vou pegar para vocês. Oi? Isso, o pai tá dando aula, filha. Tá dando aula? Ó, eu peguei calma só um pouquinho, vou pegar outro livro. É certo que tá dando aula? Aham. Por que você não faz do lado do quarto? Oi? Por que você não faz do lado do quarto? O que é melhor, filho? Olha só, gente.
Eu vou passar 2 autores, mas tem muito mais, tá? Mas tem 2 autores falando sobre essa nova ordem mundial que eu recomendo para vocês, caso vocês queiram se dedicar, se debruçar sobre esse tema e aprender um pouco mais. Tem um livro, Introdução à Ordem Mundial, Introdução à Ordem Mundial, do senhor Alexandre Costa. Introdução à Nova Ordem Mundial, de Alexandre Costa. Tem vários outros livros sobre esse tema. Você vai achar lá na livraria do Bernardo, na livraria da Ana Carolina Campanholo, na livraria da Paula Marisa, em várias livrarias aí você vai encontrar. E também temos esse aqui, ó, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Um debate feito um debate entre Alexander Dugin, que é o maior pensador da Rússia vivo atualmente, juntamente um debate que ele teve com o Olavo de Carvalho, que está aqui nesse livro. E o Olavo de Carvalho vai falar sobre a nova ordem mundial. Temos três grandes potências se destacando aí para serem protagonistas, para serem grandes atores nessa nova ordem mundial. Temos a China, temos a Rússia, né? E temos aí também uma nova Liga das Nações que tá por surgir aí, e vai ter Índia, vai ter Estados Unidos. Nós não sabemos ainda mais, mas o próprio livro do Apocalipse ele vai falar sobre 10 nações, sobre a Liga das 10 Nações. Ok? Então vamos lá, gente. A grande tribulação. Então, como eu estava dizendo aqui no livro de Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 26 e 27, aqui vai estar falando sobre o arrebatamento da igreja e o que se dará na terra, certo? Então, sugiro a vocês que estudem estes textos. Aí nós temos também, logo após esses 3 anos e meio da tribulação, nós vamos ter a segunda parte da grande tribulação, onde o anticristo ele realmente vai mostrar que veio, ele vai impedir a adoração, ele vai querer sacrificar ídolos dentro do templo em Jerusalém. E aí os judeus vão ver que eles caíram numa pegadinha, e não era a pegadinha do Faustão, que eles estavam colocando suas fichas no cara errado. Vão admitir que Jesus é o Senhor, e o povo vai clamar, e o anticristo irá convocar os seus exércitos para batalhar contra o povo de Deus, o povo judeu. Então aí virá Jesus virá, e vai ser a vinda dele à terra. Então o arrebatamento da igreja, nós temos aí a igreja subindo aos céus, que é um arrebatamento secreto, e depois o arrebatamento visível, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo visível, que ele virá com seus exércitos para batalhar contra os exércitos do anticristo, ok? Aí, e vai ser com poder e grande glória para a batalha no Armagedon. Temos lá Zacarias 14, do 1 ao 4, Joel 3, versículo 2, Apocalipse, capítulo 16, do 13 ao 16, e Apocalipse, capítulo 17, versículo 18. Outro grande evento que será desencadeado, né, depois que Jesus vier, vai ser o fim do império do anticristo, como diz o Apocalipse 19, versículos 19 ao 21. Vai ter também, depois do fim do império do anticristo, vai ter o julgamento das nações, após a prisão de Satanás por um tempo, como diz o Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 6. E depois nesse milênio, será onde Jesus irá reinar aqui na terra por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, filha, para de mexer com essa água. Para de mexer com a água, tá bom? Muito obrigado. Depois do milênio, vai ter a revolta do diabo. E ele será solto para tentar enganar o povo de Deus, para as nações que entraram lá. Fernando, seja muito bem-vindo, já vai deixando seu like aí. Se quiser deixar aí um comentário, compartilhe essa live, certo? Estamos aí vendo sobre a lição de número 13, falando sobre escatologia. Estou falando sobre os eventos que se desencadearão logo após o arrebatamento da igreja, como a nossa teologia, a teologia pentecostal assembleiana vê. Logo após então a revolta de Satanás, haverá o juízo final. Em Apocalipse capítulo 20,
versículo 11, vai estar a partir do versículo 11 do capítulo 20, vai estar lá sobre o juízo final. E também aí temos aí novos céus e nova terra, Apocalipse 21 e 22, e 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Olha que coisa mais linda! Esses são os principais eventos que será desencadeado logo após o arrebatamento da igreja. E você que é professor, você pode pegar alguns elementos aí que eu passei para você agora, você pode enriquecer a sua aula com isto, ok? Vamos lá, irmãos. Continuando a nossa... E olha só que nós estamos apenas no primeiro tópico. Vamos para o segundo tópico da nossa aula. Uma promessa de Jesus. O dia que se aproxima, também chamado do dia do Senhor. Subtópico 3 do tópico 1. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. E essa mensagem está nos nossos hinos congregacionais. E o hino que eu já cantei, no nosso início da live. Hino lindo, maravilhoso, número 26 da nossa harpa, anota aí. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias. Como diz Joel, a partir do capítulo 2, versículo 28 ao 32, Atos 2, 16 ao 21. Que a partir do avivamento da rua Azusa, que se deu lá em Los Angeles, temos aí um grande irmão daquele movimento que saiu, o movimento da santidade, o movimento Holiness, irmão William Seymour, tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. Lembrando que o pentecostalismo, somos herdeiros de parte da doutrina, da teologia, da reforma, que limpou muitos daqueles concílios que a igreja foi colocando e foi autorizando, considerando sagrado, muitas doutrinas estranhas ao texto bíblico. Então aí o nosso irmão Martin Lutero fez uma grande contribuição para a humanidade e para os alemães, não somente para os alemães, mas também para a língua alemã. Ele enriqueceu muito a gramática alemã, ele somou demais traduzindo a Bíblia dos originais, tanto do grego, do hebraico, do latim, para a língua alemã. Então aí foi uma grande contribuição. Mas ele ainda tinha muitas doutrinas da Igreja Católica Romana em seu bojo doutrinário. E o movimento pentecostal ele eliminou essas doutrinas estranhas, as doutrinas de homens que foram acrescentadas. Eu posso aí passar a noite inteira falando sobre elas, mas eu quero trazer apenas aí a virgindade de Maria. Sabemos que isso aí foi uma doutrina que foi infiltrada posteriormente na igreja. A Bíblia Sagrada fala que Maria, depois que teve Jesus, ela teve outros filhos e filhas. O próprio livro de Lucas, lá no início, vai falar sobre os seus irmãos e suas irmãs, sobre a divindade de Maria, coisa estranha a Bíblia Sagrada, a deificação de Maria, entendemos nós, pentecostais, entendemos que Maria foi a mulher mais abençoada que já passou nessa face da terra. Ela foi escolhida para gerar o Salvador em seu ventre, uma mulher de destaque, e através dela Deus trouxe essa valorização da figura da mulher. A figura da mulher ela foi super valorizada depois de Jesus. A figura da mulher, tanto na cultura dos povos da antiguidade, quanto nas culturas atuais, eram seres de segunda classe, e Jesus trouxe dignificação para a mulher. Então aí nós vemos aí, através de Maria, uma mulher abençoadora e abençoada. Mas somente isso, Maria não foi divinizada. Quem divinizou Maria não foi Deus, foram os homens, Falam que ela ascendeu aos céus. Pastor Valdecir, meu amigo, que Deus abençoe sua vida e seu ministério. Um abraço e um beijo pro irmão. Amo o irmão de paixão. E aí compartilhe, deixa seu like. Estamos comentando a última lição, Matelândia. Um abraço a todos os irmãos aí
nessa linda cidade, né, a qual o pastor está aí gerenciando esse rebanho do Senhor, cuidando muito bem desse rebanho. Veja algumas lives aí, alguns cultos, né, irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Vem quando vier aqui para Pontal do Paraná, passe aqui em casa. Vamos tomar um chimarrão junto aí e darmos muito glória a Deus junto. Estamos fazendo aí um comentário da lição de número 13, desse último trimestre das lições bíblicas. Então vemos aí uma série de doutrinas estranhas que foram incorporadas no catolicismo romano ao longo dos séculos e foram canonizadas, né? E a reforma protestante tirou um pouco dessas doutrinas, mas o movimento pentecostal ali nos Estados Unidos no início do século XIX, século XX, então ele veio melhor ainda, ele veio limpar melhor ainda, veio tirar muitos carrapichos teologais que estavam, e veio trazer uma pureza maior às escrituras. A importância de nós sermos vigilantes, a necessidade da vigilância. Segundo tópico, a vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. O interessante é que a Bíblia diz que não é orai e vigiai. A Bíblia diz vigiai e orai. A vigilância, irmão, ela em toda a Bíblia Sagrada ela é extremamente necessária. O próprio salmista ele vai dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então precisamos aí termos Deus, né, em nossa vida, colocarmos Ele, nós dependemos de Deus, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia Sagrada ela vai trazer no Novo Testamento excelentes ensinos sobre a vigilância. Primeiro, a vigilância pessoal. Vigilância pessoal. Para nós que somos casados, precisamos vigiar. Vigia na terra, varão. Vigia na terra. Para nós que somos cristãos, nós homens, falo agora para os machos. Los machos. Vigilância. Varão, se você tem um carro, não coloque uma serva dentro dele sozinho, meu querido. Porque você não sabe como é que você está, como é que com a sua patroa, e você não sabe que há a intenção da serva. Então, uma das coisas que nós aprendemos em nossos cursos, aqui na nossa igreja, seja ele Badep, ETAD, EDUC, né, sobre a teologia, ética cristã, teologia do obreiro. É uma matéria que temos aí, é uma matéria extremamente necessária. Ética cristã, teologia do obreiro. Irmão casado, irmã casada não coloca homem solteiro no seu carro ou sozinho no seu carro. E irmão casado não coloca mulher sozinha no seu carro. Ok? Você quer dar uma carona para a irmã? Que esteja junto com a sua esposa, né? Que tenha mais pessoas. Não esteja sozinho. Porque precisamos. A Bíblia Sagrada fala que nós devemos resistir ao diabo. Sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele foge de nós. Mas somente quando nós estamos sujeitos a Deus. Mas a Bíblia Sagrada também fala em relação à vigilância. Eita glória! Em relação à vigilância, nós precisamos fugir da aparência do mal e nós precisamos fugir dos desejos da mocidade. O diabo você resiste, ele foge. Veja que os desejos da nossa carne são mais fortes que o próprio Satanás, meu querido. Então não dê chance para o azar, ok? Fuja da aparência do mal e fuja dos desejos da tua carne. Essa é a primeira vigilância que nós precisamos, a vigilância pessoal. Vigilância que você precisa ter. Mas também precisamos vigiar espiritualmente. Nós precisamos desenvolver as armas da nossa vigilância. Precisamos entender que o mundo espiritual não é igual ao mundo carnal. E para nós vencermos no mundo espiritual, que tem efeitos no mundo material, no mundo físico, nós precisamos estar com as nossas armas espirituais em dia. Precisamos estar com o capacete. Precisamos estar com a nossa espada, com o escudo, com a couraça, com as nossas sandálias. Precisamos desenvolver isso. Precisamos aprender a utilizar todas as nossas armas espirituais. Ok, irmãos? Exortação à vigilância.
os alarmes falsos, vai aqui nosso subtópico 2, vai falar que muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar datas da segunda vinda. E aqui nós temos aí um grupo em especial, dois grupos aqui principalmente, temos os Testemunhos de Jeová e temos aí os nossos irmãos adventistas, que eles erraram, irmão. Eu, irmão, particularmente, eu acredito que muitos adventistas, a grande maioria, Deus tem povo de Deus lá dentro. Deus tem o povo dele lá dentro, sim. Visão pessoal minha, Nilson, eu acredito que temos muitos irmãos adventistas que serão salvos, né? Olha aí, minha esposa falando sobre uma história de um irmão que deu carona para a irmã e acabaram passando numa rua onde tinha motel e o inimigo e um usado pelo inimigo viu neste momento passar e saiu espalhando misericórdia. Olha só que história triste é essa. Vigia na terra. Nós temos aí os adventistas, muitas doutrinas maravilhosas. Temos aí um grande ensinador adventista, o arqueólogo, teólogo, filósofo Rodrigo Silva, tem pós-doutorado, um cara extremamente, tem um ensinamento bacana, uma palavra muito interessante, mas nem todas as doutrinas adventistas nós podemos aceitar. Por exemplo, a obrigatoriedade da guarda do sábado. Nós entendemos que a obrigatoriedade do sábado ela se inclui na lei cerimonial, que não é mais necessária a guarda. Nós também não acreditamos na doutrina espúria, que para nós chega a beirar a blasfêmia, que é a doutrina do juiz investigativo, a qual Jesus em 1844 ele saiu do santo lugar para ir para o santo lugar para fazer um sacrifício perpétuo, eterno. Nós não acreditamos nisso e muitas outras doutrinas que são estranhas à nossa doutrina pentecostal, mas eu acredito que muitos irmãos adventistas são de Deus. É uma igreja onde ensina a amarem o Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus. Eu tenho famílias muito próximas a mim, a irmã Cleusa, né, os seus filhos aí, a Andressa, a Vanessa, o Flávio, o Marcelo, o Carlos Eduardo, o Jay, né, o Marcelo, quem mais? Já são tantos, né, que são o Adrian, né, filho da Vanessa, um pilar que eu amo de paixão. Um abraço a todos vocês, se vocês estiverem me ouvindo. Mas nós precisamos discordar dessas doutrinas, mas nós precisamos amar as pessoas. Você pode discordar das doutrinas, da religião dessa pessoa, mas você pode amar essa pessoa. Então você precisa ter este conhecimento teológico, filosófico, científico, bíblico, de forma interessante, para você não somente discordar com educação, quando eles vierem com esse ensino, né, e você mostra o seu posicionamento bíblico, teológico, filosófico, mas com amor, com gentileza, com parcimônia, com uma cordialidade que é digna, como diz o próprio texto bíblico, que nós precisamos estar preparados para responder. Olha, responder, não é você sair aí falando o que dá na sua telha, discordando, debatendo, causando inimizades, causando intrigas, causando tumulto no arraial, né? Sendo uma pessoa chata, uma pessoa inconveniente, não. E desde já eu já convido a todos, neste próximo sábado agora, estarei na Rádio Ilha do Mel, no programa Um Passo para a Sua Vitória, um programa que irá ao ar da meia-noite às 2 da manhã. Estarei ali ao vivo na Ilha do Mel, estaremos fazendo aí um bate-bola, um bate-pronto, um bate-papo interessante sobre vários temas referentes à cristandade. Eu já peço que vocês sintonizem aí, Rádio Ilha do Mel 90.3. Eu depois estarei disponibilizando a live da minha participação lá nesse programa aqui no meu Facebook. Também estarei disponibilizando no meu canal no YouTube. Peço que você se inscreva lá no meu canal no YouTube, dá essa moralzinha pro negão aqui, dá essa forcinha, Nilson Tavares. Depois eu deixarei o link do meu canal do YouTube aqui embaixo, ok? Então você precisa conhecer a Bíblia Sagrada para você mostrar às outras pessoas o seu posicionamento bíblico, o seu posicionamento filosófico, o seu posicionamento teológico, mas com educação. Com educação.
E aí você vai ser uma pessoa bem... você vai saber entrar e sair de qualquer lugar. Ok? Vamos lá. Tópico 3 da nossa última lição. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Cristo. Assim como Deus é santo e exige santidade de seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Fidelidade do seu povo. Definição: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade. Irmão Claudinei, Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Compartilhe essa live. Estamos aí falando sobre a última lição, comentando sobre a última lição do nosso trimestre. Fidelidade, verdade, lealdade pertence ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o servo, seja o Senhor entre nós, testemunha da verdade e fidelidade, Jeremias 42:5, mostrando toda a boa lealdade, Tito 2:10. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. E se tem uma coisa que nós precisamos é ser fiel, leal a Deus e ao nosso próximo. A lealdade, irmão, a lealdade é uma característica humana que atrai a bênção do Senhor. Atrai a bênção do Senhor. Assim como Deus é fiel, e fiel é Deus, nós precisamos ser fiéis também. Leais. Ok? Leais nos nossos contratos, leais na nossa palavra. Se você falou que vai chegar às 7, chega às 7. Se você comprou, pague. Se você comprou, não conseguiu pagar, parcele, certo? Negocie, certo? Você precisa desenvolver isto. Então é uma característica cristã, é uma característica de um caráter ilibado, né? de um bom caráter cristão, uma pessoa cristã ou não, né? Para ter um bom caráter, a pessoa não precisa ser necessariamente cristã. Conheço pessoas que não são cristãs, que são até ateias ou agnósticas e que são justas, têm um bom caráter. Então, a virtude da qualidade de leal, de ter um caráter bom, não é apenas uma virtude da cristandade, ok? Se bem que é uma obrigatoriedade de todos os cristãos serem fiéis. Bem entendido? Vamos lá. A fidelidade como uma virtude cristã. Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar sobre os dons, né? Vai falar sobre as virtudes que nós, cristãos, precisamos desenvolver em nós. Olha só que interessante que diz a Bíblia Sagrada. Verso 16. Gálatas 5:16. Andai em espírito e não cumprireis as vontades desenfreadas da sua própria carne, ou as concupiscências da carne. Porque a vontade da carne vai contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se uns aos outros para que não façais o que quereis. Ou seja, se você é um cristão, você deve andar em santidade de vida, em oração, em jejum, para que você consiga fazer a vontade do Senhor. Caso contrário, você não vai conseguir fazer a vontade do Senhor e você vai fazer somente a sua vontade, ok? Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei dos homens. Olha só, o capítulo 5, versículo 22, vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então desenvolva em você essas qualidades que você vai ser abençoadíssimo. E vamos já para o nosso quarto subtópico e indo para a conclusão. Tempos e estações.
Jesus responde a perguntas dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Na nossa leitura bíblica em classe, eles perguntam: Senhor, será nesse tempo que o Senhor restaurará o tempo? Que tempo que é esse? Que as profecias do Antigo Testamento falam que o Messias, que virá da raiz de Davi, ele irá reinar na terra. Este período vai falar sobre o período do milênio, onde o Senhor Jesus irá reinar 1000 anos. E Jesus falou para aqueles discípulos lá, naquela época, que fala para nós agora: não vos pertence saber o tempo que Deus escolheu, as estações que Deus escolheu, não vos pertence. Enquanto ele estava aqui na terra, o Senhor Jesus, ele foi sincero. Como ele abdicou de alguns atributos da sua divindade, e Jesus não é mentiroso, certa vez ele falou o seguinte: ó, eu não sei que dia, o dia e a hora que o Pai destinou, é somente o Pai. Mas depois que Jesus, ele ressuscitou, né, então ele adquiriu novamente todas as características e os poderes da sua divindade. Então ele poderia se teletransportar, ele desaparecia de um lugar e aparecia em outro. Ele poderia passar por uma parede. Então as leis físicas já não mais impediam o Senhor Jesus de fazer certas coisas. Então, logo após a sua glorificação, o seu corpo glorificado, então Jesus, ele sabia exatamente que dia e hora ele viria. Então, em relação a esses tempos e estações, precisamos entender também que nós não devemos marcar o tempo, as datas, somente Deus. Mas o que nós podemos esperar é o arrebatamento individual, que pode ser hoje. Se Jesus vier hoje, você está preparado? Você está preparado? Se Ele te chamar hoje, você está preparado? Será que eu estou preparado? Precisamos fazer continuamente, constantemente, essa pergunta. Ok? Indo para a nossa conclusão. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante a nossa vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma condição para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, não perca, mais uma vez, as nossas lives da nossa igreja, a Assembleia de Deus. Veja lá no Facebook, Assembleia de Deus. Compartilhe essa live. Se inscreva no meu canal também no YouTube, Nilson Tavares. Depois eu vou deixar nos comentários aqui o meu canal no YouTube. Ok? Espero vocês lá. Curtem, compartilhem essa mensagem. Lição de número 13, ok? Oremos para todas as famílias. Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar a todos que estão em contato com essa mensagem, que a Tua palavra venha, Pai amado, fazer-se presente em nossa vida, e que possamos, Pai amado, praticar a Sua palavra, não sermos apenas ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticantes da Tua palavra. Guarde o Teu povo, venha, Pai amado, trazer um tempo de cura e refrigério para a nossa nação. Abençoa os nossos governantes, o nosso presidente, os nossos governadores, os nossos prefeitos, para que eles venham governar, Pai amado, sabiamente o nosso povo, os nossos irmãos em todo o Brasil. Abençoe também os nossos legisladores, na esfera municipal, os vereadores, na esfera estadual, nossos deputados estaduais, na esfera federal, os nossos senadores e deputados federais, para que eles venham fazer leis e fazer fiscalização, para que possamos ter uma nação justa, e venha abençoar todo o judiciário, os juízes em todas as comarcas, até o nosso judiciário na sua corte maior, para que eles venham ser instrumentos da justiça perfeita, uma justiça que reflita a Tua justiça. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, esse é o meu pedido, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus abençoe a todos, e até a próxima, querendo Deus. Fui!